Olá pessoal, esta aula que eu vou apresentar para vocês aqui é uma complementação com uma aula anterior de simulação, onde eu mostrei como sintonizar um conversor de dois estágios, com um primeiro estágio CCCC Boost e um segundo estágio com inversor VSI, um inversor fonte de tensão. Mas nessa simulação agora eu vou ensinar vocês a utilizar uma entrada com um painel fotovoltaico. Nós vamos fazer a sintonia desse conversor e vamos verificar como que ele funciona fazendo a sintonia dele. Estes três blocos aqui, o bloco de painel fotovoltaico, o conversor boost, o inversor VSI, são blocos da minha biblioteca, não são blocos que tem na biblioteca do Simulink. Então, se você desejar utilizar, você precisa instalar. Eu deixo essa biblioteca disponível no meu site com as instruções também de instalação, caso você deseje utilizar esses blocos para fazer o teste. Esses conversores aqui são conversores em modelo médio que acaba sendo mais rápido de simular. Ele é mais rápido e ele é bastante fiel com um conversor chaveado. Esse boost, por exemplo, ele tem a modelagem também da operação em modo de condução descontínuo. Então, se a gente for olhar a máscara desse bloco aqui, você pode especificar vários parâmetros, inclusive frequência de chaveamento, tensão de queda no diodo, resistência interna no diodo, entre outros, né? Por exemplo, esses parâmetros aqui não ideais, que no modelo médio em condição contínua eles não fazem diferença, mas na condição descontínua faz diferença saber qual que é a frequência de chaveamento, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês também esse bloco de modelo de tensão, com alguns parâmetros aqui já definidos. Eu coloquei 4 módulos em série. Eu posso verificar a característica desse painel, né, escolhendo uma irradiação, por exemplo, 800. Posso pedir para plotar as curvas de tensão e de potência. Eu posso verificar como que é a característica deste módulo de tensão e potência para esta irradiação. E este painel que nós vamos utilizar para fazer essa sintonia. Eu tenho uma irradiação de entrada aqui, com um step, eu estou deixando fixo o valor inicial e o valor final para que a gente mantenha uma constante a princípio. Depois a gente coloca as variações. Também a carga, né? No instante de tempo 1.4, mas eu estou deixando fixo também o valor inicial e final. Depois a gente faz essas variações. E aqui no controle, eu tenho um controle separadamente do estágio CCCC e do inversor, fonte de tensão. E eu coloquei inicialmente aqui o inversor fonte de tensão para ser modulado com uma senoidal de amplitude constante. Também tem um step aqui para fixar, amplitude em 50%. Essa senoide tem amplitude unitária. E eu poderia aplicar um step aqui também no conversor boost de baixo, ou utilizar a ferramenta de sintonia que nós temos aqui no próprio controlador PID. Só que eu vou mostrar para vocês, embora essa ferramenta seja excelente, algumas vezes a linearização não dá certo, como vocês podem observar agora. Não foi possível linearizar. Provavelmente por causa da presença do painel fotovoltaico, que é não linear, é um modelo mais complexo. Em alguns casos, a simulação não consegue obter um modelo a partir dos blocos do Simulink somente. Então é necessário utilizar uma outra metodologia para obter essa planta. E eu vou mostrar para vocês a metodologia utilizando o toolbox de identificação de sistemas. Para isso a gente dá um degrau somente aqui na razão cíclica. Vou colocar um valor inicial bem pequeno de razão cíclica, 0,05 até 0,01. Estou subtraindo esse 0,05 e subtraindo a tensão inicial para jogar nesse bloco id data sync, onde eu vou jogar para o command window,
Vou iniciar a simulação aqui para a gente observar como é que fica a resposta. Tive uma tensão senoidal na saída aqui, que ela não está regulada. Quando eu dou um degrau de razão cíclica, a tensão do link CC ela também não está regulada, ela sobe, ela ultrapassa até o meu limite de 300 volts aqui, na faixa de visualização do scope. Aqui eu vejo uma carga puramente resistiva, e aqui eu vejo a potência de entrada e de saída. Este amarelo aqui é a potência que nós temos na entrada, e este mais rosa aqui é a potência que nós temos na saída, potência CA. Só durante um transitório que tem diferença nas potências, mas em regime permanente elas ficam iguais, quase iguais, apenas com uma diferença pequena, apenas de perdas desses conversores. Entrando aqui no código após a primeira simulação, eu utilizo essa variável DataBoost, que foi a obtida pela simulação. Eu já fiz alguns testes aqui para poder gerar essa identificação do sistema. E aí eu selecionei esse trecho de intervalo de tempo para poder ter uma boa qualidade de ajuste. Como a gente pode ver aqui, ó, teve um fit de 96%, um pouquinho maior que 96%. A gente consegue observar que tem aquela oscilação em alta frequência devido à carga em 60 Hz ali, que vai ser vista como um distúrbio por parte dessa planta aqui, deste primeiro estágio aqui do conversor boost. Então este conversor boost vai visualizar essa carga em 60 Hz como um distúrbio. Eu poderia até ter utilizado uma aproximação diferente, uma aproximação talvez de primeira ordem. Eu coloco aqui um polo e nenhum zero, repito para ele obter também. Eu consigo uma aproximação numa qualidade muito boa. Mas pelo conhecimento que eu já tenho do conversor boost, eu sei que é uma planta que tem esse comportamento de segunda ordem com um zero. Eu vou pedir para ele obter essa planta, né, com dois polos e um zero. Ficou com um ajuste até um pouco melhor também, se bem que não dá para ver muito bem o efeito do zero no semiplano direito aqui. Mas desde que a gente não queira uma resposta muito rápida, né, que inviabilize pela característica da planta, não é problema a gente fazer uma sintonia com essa planta no primeiro momento. Então eu vou utilizar uma função que eu criei. Essa função PIDDesign também é uma função minha que eu disponibilizo também no meu site para quem desejar utilizar. Eu entro com a função de transferência, com o overshoot, com a constante de tempo, com o erro que eu desejo em regime permanente, para qual tipo de entrada da série de Taylor, se vai ser degrau ou rampa ou parábola, e qual que é o método. Esse método PIDField, ele utiliza o lugar das raízes para fazer a sintonia de um PID, semelhante ao método que o livro do Nisi apresenta, com a diferença que eu acrescento um filtro no derivativo para que ele fique igual ao que é utilizado no PID do bloco do MATLAB, do Simulink. Mas é possível utilizar qualquer tipo de método, uma vez que a gente tem a nossa função de transferência, que é essa aqui que foi identificada, a gente utiliza qualquer método para fazer a sintonia, pode fazer até no próprio SysOtool. A partir daí são os métodos de controle mesmo, de sintonia, o Rootlocus, Bold, ou até mesmo uma alocação de polos, se for o interesse. E aplicando uma sintonia para esses parâmetros aqui, eu vejo que eu consegui uma resposta bastante rápida aqui no STEP, nas condições lineares. Claro, esse projeto aqui que está sendo simulado com o STEP é para planta linear e invariante no tempo, para uma entrada e uma saída, então estou desprezando os distúrbios todos e as não linearidades do sistema. No Simulink a gente vai ver a resposta mais fiel, incluindo todas as não linearidades. E eu já utilizei estas constantes aqui, que eu chamei de NBoost, KIBoost, KPBoost, KDBoost. Já copiei e colei no PID no Simulink. Vamos verificar como ficou a resposta no Simulink.
Mostrando para vocês aqui os parâmetros, proporcional, integral, derivativo e o n que foi sintonizado. Já comentei aqui para não coletar dados novamente e troquei a chave para que simule. E aqui à esquerda a gente já vê o resultado da simulação, onde tem um rastreamento muito bom. Coloquei a referência em 250 volts e o tempo de assentamento está muito rápido mesmo. A gente consegue ver que faz sentido que aquela constante de tempo esteja naquela faixa projetada, com overshoot projetado. Então ficou uma sintonia muito boa nesse caso. A partir desse momento eu posso tentar sintonizar também o laço de cima. E aí eu posso aplicar uma senoidal, aplicar degrau para fazer essa sintonia. Então o que eu tenho que fazer? Eu descomento aqui também e repito a simulação. Eu posso repetir agora com um degrau mesmo. Vou colocar um degrau de meio para 0,8 de índice de modulação. E eu quero observar como é que fica a resposta nessa condição, com esse degrau. Aqui a gente consegue ver uma característica da resposta. Essa queda aqui provavelmente está relacionada com o painel fotovoltaico. Se a gente for observar o que aconteceu aqui, a potência cresceu, de repente ela caiu, pode ser que tenha sido uma potência alta demais para o painel. Então, nesse caso, eu vou diminuir um pouco mais esse índice de modulação. Vou colocar 0,2 para 0,5. Aí eu vou retirar aqui 0,2 do bias. Aqui a gente vê que o painel realmente não caiu dessa vez, ele aguentou a tensão. Então eu vou tirar o bias somente aqui também da tensão de saída aqui, que está em 50 volts aproximadamente. Vou retirar aqui esse bias de 50 volts. Repetir a simulação. Agora com esse dado aqui que eu chamei data VSI, vou voltar lá na simulação, no script, e fazer a sintonia também do PID. Agora de forma semelhante aqui no script, estou utilizando o data VSI que foi obtido. Escolhi esse intervalo aqui para fazer a identificação. Pedi para identificar uma planta de segunda ordem. Mostrando o resultado da identificação da planta de segunda ordem, ficou com um resultado muito bom. Ficou um pouco triangular aqui porque os pontos possivelmente foram poucos. Se necessário, a gente poderia pedir para reamostrar com uma taxa de amostragem maior para visualizar melhor essa ondulação, caso a sintonia não fique boa o suficiente. Mas como o fit já ficou muito bom, a gente já pode tentar fazer a sintonia com essa função de transferência aqui que foi obtida. Da mesma forma que no conversor CCCC, eu aplico a mesma função que eu tenho para fazer a sintonia, utilizando o método do lugar das raízes. Eu peço 0 de overshoot, tempo de assentamento de 0,1 milissegundo. Vou colocar aqui 0,1 milissegundo, erro 0 ao degrau em regime permanente. E a função de transferência que foi obtida, ela me dá essa resposta ao degrau, que parece ser bem rápida. Eu coloquei muito rápida assim, porque eu estou rastreando uma senoide de 60 Hz. E nós queremos o menor erro possível, apesar de sabermos que o PID não é adequado para chegar ao erro zero ao rastrear uma senoide. Seria necessário um outro tipo de controlador para chegar nesse erro zero. Mas eu já peguei esses parâmetros aqui e coloquei no bloco de PID da simulação. Vamos lá na simulação para verificar. Eu vou comentar aqui o bloco que é utilizado para fazer a coleta dos dados, eu não vou precisar mais. Passei a chave para a parte de baixo, para o PID. Aqui são os parâmetros que foram utilizados ali para
Para fazer a sintonia, a gente pode minimizar aqui e fazer a conferência também. 50.000 de N, 4,45 vezes 10, um pouquinho diferente aqui, vou atualizar também, ficar igual. O KP 0,0231 e o KI 0,26185, que é igual ao KI que está aqui. Vamos fazer a simulação para verificar como é que ficou o resultado desta sintonia. Nós podemos ver a tensão de saída rastreando. Nesse outro scope aqui, eu mostro a qualidade do rastreamento também. Como eu tinha falado para vocês, a gente não chega no erro zero, mas chega num erro bem pequeno. E nós vemos a tensão do link CC também sendo rastreada ainda da mesma forma em 250 volts. Um controle não atrapalhou o outro. E a gente está com uma carga constante, com uma irradiação constante. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar como ficou a qualidade do rastreamento. Ficou muito bom até por ser um PID. Se eu quiser erro zero, como eu já falei para vocês, a gente precisa de um outro tipo de controlador. Um ressonante, um síncrono, por exemplo. Mas para esta aplicação é suficiente esse tipo de rastreamento que a gente já obteve. E a gente pode explorar um pouco mais essa simulação. Agora eu posso colocar um degrau de radiação. Eu vou colocar um degrau de 500 para 1000. Eu vou colocar 1000 watts por metro quadrado. No instante de tempo de 0,6 segundos. Eu vou colocar um degrau de carga. Eu vou diminuir a resistência, então aumentar a carga. No instante de tempo de 1,4 segundos. Para a gente observar como é que fica o efeito desses distúrbios no controle e na simulação. Ele começa igual, né? No instante de 0,4 segundos vai aumentar a irradiação. Aumentou a radiação, mas o controle ficou muito rápido, não teve diferença. Em 1,4 a carga aumentou. Aí mesmo com o controle rápido, ele ainda sentiu um pouco. Teve uma pequena queda de tensão aqui no link CC, mas logo em seguida recuperou. O controle ficou bastante rápido mesmo. Recuperou essa tensão. Vale lembrar que aqui a gente não está aplicando um algoritmo de rastreamento da máxima potência do painel. Nós não estamos operando no MPP do painel. Para isso seria necessário um algoritmo de rastreamento da máxima potência, que precisa ser colocado enviando uma referência para o controlador desse primeiro estágio do conversor CC-CC. Dessa forma a gente poderia ir deixando mais completa essa simulação. E geralmente quando a gente tem um aumento de radiação, o efeito maior deste aumento ele não é tão perceptível na tensão, ele é mais perceptível na corrente de curto-circuito desse painel. Se a gente der um zoom aqui na tensão do link CC, a gente consegue observar um pouco melhor, né, que teve realmente um pequeno distúrbio aqui, com aumento da radiação de 500 para 100, houve um aumento de tensão, mas o controlador conseguiu recuperar rapidamente essa tensão, regulando através da razão cíclica do conversor CC-CC. E quando houve um aumento de carga, a tensão caiu, rapidamente também ela recuperou e manteve o rastreamento. Bom, esse é um exemplo de aplicação bastante prático de um conversor de 2 estágios com uma entrada de um painel fotovoltaico com uma carga off-grid, uma carga resistiva somente. Ainda é possível adicionar vários outros detalhes, como conexão à rede, os outros algoritmos, né, de sincronismo, o MPPT, o anti-ilhamento, para chegar mais próximo de uma aplicação completa.
mas a gente já tem um nível de complexidade aqui bem interessante para a gente aplicar essas metodologias de sintonia, para a gente entender como é que funciona a aplicação e como consegue fazer a simulação dessas aplicações. Espero que vocês tenham gostado e pode deixar as sugestões para mim aí na descrição do vídeo. E se vocês tiverem sugestões de vídeos também, de outros tipos de simulação que eu posso adicionar, vocês podem estar me informando que eu vou procurar fazer conforme a disponibilidade de tempo.